Boa noite, queridos e amados irmãos. É com muita alegria em nossos corações que nos reunimos aqui mais uma vez. Neste momento, então, nos desligando de todos os nossos afazeres, nos deixando envolver por esta corrente de amor, de luz, de paz, de equilíbrio, pedimos a proteção espiritual hoje e sempre. Pedimos que possamos escutar mais uma lição do Evangelho e que coloquemos em prática, que possamos aprender e que queiramos aprender, para que assim possamos evoluir cada vez mais. Neste momento, então, envolvidos de tanta luz, é que vamos à leitura do nosso Evangelho. Hoje, meus irmãos, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que diria se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Direis que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que delas são dotadas usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bem, meus irmãos, sabemos que aquele que muito for dado, muito será cobrado.
E com certeza não seria diferente para o homem inteligente na Terra. Linda e importante missão, quando bem aplicada, pois ainda vemos muitos usarem de sua inteligência para coisas menos boas, como envaidecer-se, se achando melhor que seus outros irmãos, humilhando, entre tantas outras coisas que ainda muito vemos acontecer, para o seu próprio orgulho, para a sua própria vaidade. A inteligência é um grande instrumento de progresso, quando utilizada com amor no coração e voltada para a causa do bem e da caridade, sem sombra de dúvidas, meus irmãos. É preciso que cada vez mais reconheçamos que muito pouco sabemos, até aqueles que muito sabem. Por isso, ainda nos encontramos aqui na Terra. Todos nós podemos desenvolver a inteligência. Como podemos desenvolver essa inteligência? Através do estudo, da leitura, ouvindo, conversando, enfim, são tantos meios, ainda mais hoje em dia, meus irmãos, com a internet. Sabemos que precisamos filtrar certas coisas que a gente vê na internet, mas são tantos canais, são tantas palestras, são tantas coisas maravilhosas que a gente pode... Meu Deus, a gente não tem nem tempo mais de ficar ocioso, porque são muitas coisas boas em todos os lugares. É nos livros, é na internet, é nas palestras. Precisamos aproveitar, meus irmãos, precisamos aproveitar tudo que temos. E principalmente, nós vamos desenvolver a nossa inteligência pelo trabalho edificante em benefício de todos. Então, quanto mais plantarmos o bem, mais estaremos ajudando a nós mesmos. Então, por isso, neste momento, vamos pedir com muita fé e amor em nossos corações por aqueles que tanta inteligência têm, mas não a usam para o bem. Pedimos que Deus, Jesus e os Espíritos de luz possam chegar até os corações destes irmãos, que muitas vezes se encontram perdidos no orgulho e na vaidade. Pedimos ainda por todos aqueles seres tão inteligentes e que plantam o bem dia após dia, que Deus os dê força, luz e amparo cada vez mais. Ainda assim, pedimos por nós que aqui nos encontramos, pelos nossos familiares, enfim, pedimos por nós, seres humanos, seres vivos, que possamos nos desenvolver, que possamos procurar evoluir cada vez mais, mas evoluir no bem, no amor e na caridade. Ainda assim, gostaríamos de pedir por todas aquelas pessoas que neste momento se encontram desesperadas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Pessoas que se encontram nos hospitais, nos asilos, em casas transitórias, nas ruas, entregues para os vícios. Meu Deus, tenha piedade de teus filhos, que estes irmãos, ainda tão tristes, que eles possam encontrar a sua fé, que eles possam encontrar a força que tanto precisam na fé. Graças nós te damos, meu Pai, Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade superior, pela oportunidade de conhecermos esta doutrina que tanto nos acolhe e nos ampara. Pedimos ainda assim pela nossa família, vizinhos, inimigos se não desta vida, mas de outras vidas. Por um ente querido que neste momento se encontra doente,
que estas pessoas possam receber o amor, o amparo e o tratamento necessário. Ainda assim, pedimos por nós que aqui nos encontramos, que possamos, se permitido por Deus e pela espiritualidade superior, receber um passe, que seja retirado toda e qualquer negatividade, que possamos ter uma noite tranquila de sono, em paz e harmonia, e que ainda assim possamos espalhar para todos aqueles que de nós se aproximarem. Por isso pedimos pela fluidificação das águas, águas que se encontram aqui em nosso lado, em nossos lares, nas garrafas, em copos, que todas estas águas possam ser fluidificadas e que ao bebermos delas estejamos recebendo o remédio necessário, tanto para o nosso corpo físico quanto para o nosso espírito. Que possamos todos ficar em paz, que possamos todos fortalecer a nossa fé e esta corrente de luz. Ainda assim, pedimos pelos nossos anjos guardiões, que eles estejam sempre junto conosco e que plantemos sempre o bem, para que possamos ter a sua companhia cada vez mais. Que fiquemos em paz e que assim seja, meus irmãos.